Boa noite. Boa noite. O pessoal tá chegando aí pro nosso encontro dessa noite. Boa noite, meu padre. O pessoal já tá por aí, já vamos nos organizando, se chegando para podermos viver essa noite, experimentar daquilo que Deus quer falar a nós. Daquilo que Deus quer fazer no nosso coração. Deus tem muitas coisas para fazer nessa noite, então vamos aproveitar. Boa noite, meu povo. Deus abençoe a todos que estão pedindo a bênção aí. A noite de ontem foi muito boa, né? Experimentamos, foi bem legal, né? Foi muito interessante aquilo que a gente pôde experimentar na noite de ontem. A partir do conhecimento maior daquilo que é a nossa história, de como foi o movimento de Deus para nos fazer estarmos aqui, para nos fazer sermos povo desse lugar, o povo de Palmares, né? O povo que está nessa missão de evangelizar, uma busca do Senhor, o anúncio do amor de Deus a muitos corações. Então é muito bom a gente poder revisitar também, né? Isso aquece o nosso coração, reanima a nossa esperança, porque vamos vendo o quanto foi boa e poderosa a providência de Deus no meio desse lugar. Às vezes a gente fica achando que Deus ele não tem olhado pra gente, não tem cuidado de nós, mas quando a gente olha pra nossa história, quando a gente tem a oportunidade de olhar pra nossa história, pra nossa vida, para aquilo que já passou e a gente não lembra, ou já passou e nós não conhecemos, nunca ouvimos falar, a gente perde a oportunidade dessa gratidão a Deus, né? A gente perde essa oportunidade de compreendermos os movimentos de Deus, de entendermos aquilo que Deus está querendo falar no nosso coração. Então acho que isso é o mais importante desses dias. De repente a gente pode sei lá, de repente você cria, a gente vai criando muitas expectativas às vezes, né? E pensa assim, poxa, mas achei que ia ser uma outra coisa, que ia ser, sabe, que poderia ser melhor, poderia ser muito mais coisas, mas a gente também vai falando daquilo que é um pouco assim, daquilo que é mais essencial, mais marcante, mais significativo na nossa história, que a gente pode aproveitar como meio de crescimento, como meio de santidade, como meio de entendimento da graça de Deus. Então é mais ou menos isso que a gente está tentando fazer nessa noite, né? Tentando observar, olhar para a nossa história e identificarmos aquilo que é Deus. E principalmente, que é o que a gente está tentando fazer, a gravação de hoje a gente está colocando também no YouTube, porque aí a gente fica com algo registrado na nossa história, entendeu? Isso fica agora registrado para sempre. Para sempre nós vamos ter, assim como a gente também está se organizando para tudo aquilo que vocês estão mandando de fotos, a gente tenta fazer um arquivo de fotos, né? Porque senão depois, quando acontece alguma coisa lá na frente, a gente precisa de alguma coisa, tem que pedir tudo de novo. Então acho que é importante a gente também conseguir guardar parte da nossa história. Então por isso a gente está se organizando e tentando viabilizar maneiras de conseguir fazer arquivos dessas fotos que vocês estão mandando. E também é bom que esses vídeos que a gente tem feito cada dia, a gente vai deixar no YouTube, porque vai estar lá no canal da paróquia,
Então, daqui a 10 anos, 20 anos, se alguém quiser ver, tem como acessar e tem um pouco da nossa história. Dá pra gente poder, conforme o tempo for passando, fulano, tem lá em tal lugar. Tem uma fonte onde procurar os recursos da nossa história. Porque muito daquilo que eu tô falando, que eu tenho visto, tudo aquilo que eu falei ontem e vou falar hoje, eu peguei um pouco nos livros de registro da paróquia. Só que o primeiro livro da paróquia, ele é de 70 e pouco. Então, assim, ele já tá com as folhas bem desgastadas. Então, assim, essas coisas se perdem, rasgam. Então, também é importante, né, a gente aproveitar a oportunidade das mídias sociais também para poder criar arquivos de informações da nossa paróquia. Então, isso também é também uma ideia que eu tive ontem à noite e hoje, né, para a gente poder ter a nossa história guardada e registrada, acessível, para que as pessoas possam ver e ter acesso, né? Então, acho que já deu tempo do povo ir chegando aí. Vamos, então, fazer a nossa oração, mais uma vez pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que ela possa, intercedendo por nós, também nos ajudar a amarmos mais a Deus e a recebermos mais daquilo que é a nossa história, faz parte daquilo que nós somos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, queridos, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que nós possamos, então, mergulhar nos mistérios de Deus, da nossa história, recebermos daquilo que a nossa história nos traz, da providência de Deus para a nossa comunidade. Ontem, depois que a gente terminou o vídeo, aí algumas pessoas me mandaram mensagem sobre algumas coisas, né, que vinham, e aí tem uma história que eu achei bem interessante e quis retomar no dia de hoje. Por quê? Ontem nós falamos sobre a nossa fundação e o início da nossa história. Então falamos sobre ali o finalzinho da década de 70. Hoje a gente vai falar sobre a década de 80, mais especificamente. Mas eu quis voltar um pouquinho na década de 70, no início da nossa história, por causa dessa história, porque ontem estava naquela coisa, né? Onde era a gruta, não sei o quê. E aí me mandaram uma mensagem dizendo que também, ali do lado da igreja, onde tem o mato, né, hoje, ali tinha um cruzeiro. E as pessoas vinham acender vela ali no cruzeiro, mais ou menos tipo a gente tem lá na São Miguel hoje, né? Então tinha um cruzeiro, só que essa cruz, ela foi atingida por um raio. E aí o raio que bateu nessa cruz queimou ela toda. E aí parece que as crianças daqui, ali perto, tinha umas pedras vermelhas, e aí depois que o raio caiu, as crianças vieram correndo para querer catar e pegar as pedras vermelhas, se elas ainda estavam ali ou se tinha queimado também. E aí depois disso, porque o cruzeiro pegou fogo, né, por conta do raio, então as pessoas começaram a acender velas perto da gruta. Então as pessoas acendiam vela no cruzeiro, mas aí o cruzeiro pegou fogo, aí começaram a acender as velas perto da gruta, da gruta de Santa Rita de Cássia. E aí eu via também no nosso coisa que eu esqueci de falar ontem, que uma das primeiras pastorais que foram criadas também, instituídas assim logo no início, no ano até de 77 mesmo, foi o nosso apostolado da oração, que também já estava presente desde o início da nossa comunidade. E aí eu encontrei também, e hoje eu conversei bastante com Dona Edir também, hoje eu conversei um pouquinho com ela, e aí quando a gente falava, né, quem era o homem na construção da nossa igreja, né, o homem eu encontrei, achei até engraçado, tem uma parte no livro que está escrito assim, que a festa de Santa Rita era responsabilidade da comunidade. Mas quando chegava na festa junina, tinha uma pessoa que era responsável por organizar toda a festa junina e também ficava rodando no bairro pedindo às pessoas prendas para fazer bingo, para poder construir a igreja e depois,
na década de 80 para acertar o telhado, porque estava com problemas no telhado. E era o seu Robert, que eu vou conversar com ele amanhã para trazer mais informações para você. Então o seu Robert era o homem da festa junina no início da nossa igreja. O homem do bingo, o homem da festa junina. E aí tinha a mulherada também que trabalhava na cozinha. Que aí, ó, Dona Juarisa, Dona Iara, Dona Isabel do Paulinho, Dona Telecília e a Dona Edir também. Era uma mulherada que trabalhava ali sempre na cozinha da nossa paróquia e da nossa comunidade. Aí eu encontrei um relato que, graças a Deus, isso está mudando na nossa história, porque dizia assim no início da igreja, quando o padre escreveu que tinham as missas, mas quase não tinham homens na igreja. Era praticamente só a mulherada. E os homens eram escassos. Aí botava assim, que os homens tinham medo de Deus. Aí eu achei isso engraçado e assim, interessante pra gente colocar trazer também para essa parte da nossa história, né? Que os homens, no início da nossa comunidade, ainda tinham um pouco de receio de se aproximar. O padre da época, né? O padre Guilherme e o padre Ângelo, eles percebiam isso, que os homens, eles tinham uma dificuldade de se aproximar da igreja. Então só vinham basicamente as mulheres que participavam. Hoje, graças a Deus, nós temos muitos homens na nossa comunidade, né? Então a gente vai vendo a mudança da nossa comunidade também ao longo do tempo. E aí, naquele início, como eu falei ontem, em 77, o Padre Ângelo foi nomeado como o primeiro pároco daqui, mas aí o Padre Ângelo logo em 78 foi transferido, e aí o Padre Guilherme permaneceu. Porque algumas pessoas falaram, eu não lembro desse Padre Ângelo, eu lembro do Padre Guilherme. Foi porque o Padre Ângelo ficou só naquele iniciozinho, só um períodozinho, mas logo em 78 ele foi transferido, e aí o Padre Guilherme de Caminada que assumiu a nossa comunidade. E aí, no dia de Santa Rita, no dia da nossa padroeira, de 1978, e aí nós recebemos então a instalação do nosso sacrário. Então aquele sacrário que a gente tem até hoje, né, que ele foi mudando de lugar, né, ele já teve na parede lateral, já teve na parede de frente, agora está na capela. Então aquele sacrário ele foi colocado no dia 22 de maio, na festa da padroeira de 78. E aí é interessante que aparece no livro dizendo que o padre sentiu que a comunidade, com a instalação do sacrário, a comunidade se sentiu preenchida. Então olha que bonito isso, né? O padre percebeu que a comunidade se sentiu preenchida com a presença de Jesus no sacrário. Então, queridos, para também lembrar a nós, né? Como tem estado também o nosso costume, daqui a pouco a gente vai voltar em nome de Jesus. E você, quando chega na igreja, vai no sacrário? Você lembra como é que você tem esse costume de falar com o dono da casa quando você chega? Porque o povo lá no início lutou pra caramba para poder ter aquele sacrário ali. Pra gente poder ter Jesus na igreja. Porque eles se sentiam com um buraco, um espaço vazio. Não tinha Jesus na igreja, né, no sacrário. Não tinha nem sacrário, tabernáculo, né? Então foi em 78, na festa da padroeira, com muita alegria, de forma solene, com festa, que colocaram o sacrário. Então a gente precisa também aprender a amar os espaços da nossa igreja, a amar cada partezinha dela, porque cada coisa que tem na nossa igreja foi construída com muito sacrifício. Foi a base do seu Robert rodando, pedindo prenda para fazer bingo, foi a base da mulherada fazendo almoço, a Dona Edir fazendo bazar, entendeu? A Dona Edir falava muito sobre isso, que ela era responsável do bazar, fazia um bazarzinho aqui em frente à secretaria para vender coisa, para arrecadar dinheiro para a igreja. Então esse pessoal todo ralou muito para construir a nossa igreja. Então nós temos que valorizar tudo que nós temos, com muito amor. A gente tem que valorizar, porque foi fruto do trabalho dessa galera toda. Se matavam, se doavam, se gastavam para que a gente tivesse a dignidade que a gente tem na nossa igreja no dia de hoje. E aí, também uma característica do Padre Guilherme como um bom missionário, nesse período também foi quando eles começaram a construir, no meio, final de 78, não tem uma data precisa, mas foi quando eles começaram a construir o conjunto Urucânia, né? E aí nesse período, então, o conjunto Urucânia e o conjunto Sacoaçu. E aí ele, como um bom missionário, começou também a se embrenhar pelos lados de lá, e aí vão surgir, mais pra frente, a gente vai ver as nossas capelas, tanto lá do condomínio Urucânia, do conjunto Urucânia, quanto do conjunto lá em Sacoaçu. Aí olha só que interessante, em 79, Dom Eduardo Coiac, ele volta aqui na nossa paróquia. Ele veio fazer uma visita pastoral. Então ele veio para ver como que estava a paróquia nos primeiros anos, se desenvolvendo. O Dom Eduardo foi o bispo que escolheu a Santa Rita para virar paróquia.
E aí 2 anos depois ele escolheu, na verdade 3 anos, né? Ele escolheu em 76, em 79 ele volta para ver a nossa paróquia, para saber como é que o povo daqui estava caminhando, para saber como as coisas estavam se desenvolvendo. Então olha o cuidado da igreja com a gente. A igreja nos elevou ao status de paróquia e logo em seguida volta aqui para ver. O bispo que nos escolheu para ser paróquia também voltou para ver como que as coisas estavam, como que estava se desenvolvendo, como é que estava caminhando a nossa comunidade. Então olha o cuidado da igreja com a gente, sabe? Eu vi, quando eu li isso aqui, eu falei, caramba, foi ele mesmo que voltou. Então assim, eu via como também um cuidado e um carinho de Deus com a nossa comunidade. O pastor da igreja, né, um bispo auxiliar, mas pastor da igreja, volta para ver como que está aquela comunidade que ele ajudou a ser criada. Então acho muito bonito isso, acho que é muito favor de Deus, muito carinho de Deus com a gente. Aí no ano de 80, já chegando na década de 80, a década de 80 foi uma década de muito... A nossa igreja cresceu muito na década de 80. Até porque muita gente começou a vir morar aqui, né, para Palmares, muita gente veio morar lá para Saquaçu, para um tal de lugar que eu não sei direito onde é, mas se chama Alexandrino, que eu não sei onde é. Jesuítas começou a crescer muito, condomínio Urucânia. Então essa região começou a crescer muito, cresceu muito na década de 80. Então, acompanhando o crescimento demográfico, também a nossa igreja cresceu. Cresceu com capelas, cresceu com evangelização, e é isso que a gente vai ver ao longo da década de 80 na nossa comunidade. Então, também foi em 1980 que a congregação das irmãs Pias, mandaram para cá as nossas primeiras irmãs. A irmã Diva, a irmã Eulália e a irmã Odete, que alguns aí devem lembrar delas, né? Eu conversei com a dona Edira, ela falou que lembrava delas, que eram mulheres maravilhosas. Já eram um pouco senhoras, né? Mas eram mulheres maravilhosas, evangelizadoras, que andavam isso aqui tudo. Aí ela falou que lembrava muito que elas andavam na época que... Ah, o Alexandrino é a Baixadinha. Ah, tá. Porque eu não encontrei esse nome Baixadinha, encontrei Alexandrino. Falei, Deus, onde é? Tá, então tá bom. Aí é Baixadinha. Agora eu já me localizei. Porque eu tava sem saber onde é. Isso aí, Capela São Sebastião, que eu vou falar daqui a pouquinho, que a gente participamos da construção lá da Capela de São Sebastião, que era nossa, mas agora não é mais. Mas aí, então, na década de 80, no começo da década de 80, as irmãs, então, vieram pra cá. A irmã Diva, a irmã Eulália e a irmã Odete. E aí elas moraram aqui nessa casa e elas andavam pelo bairro evangelizando, cuidando das crianças. Eu encontrei alguns relatos no livro de que elas faziam um trabalho muito interessante com mães solteiras, porque já naquela época começou a ter muitos problemas com mães solteiras, aí estava naquela questão de as mães solteiras achavam que não podiam batizar os filhos, estavam afastadas da igreja. Então as irmãs fizeram um trabalho muito bonito com essas mães solteiras, indo às casas, acompanhando, evangelizando, acolhendo em nome da igreja essas mulheres, essas famílias, né? Com essas mães solteiras. Também elas fomentavam muito a participação das crianças na missa e também faziam a celebração da palavra, né? Porque nesse período foi o período também onde começou... foi o período onde a paróquia também receberam muito a ajuda delas, porque não tinha... Como estava tudo... A paróquia estava crescendo muito, então e o padre Guilherme já não conseguia mais dar conta, né, do crescimento sozinho. Então as irmãs também foram de grande ajuda para a nossa comunidade. No ano de 82, então, a gente teve um incidente aqui na igreja, porque as portas da igreja, as portas laterais, né, elas eram muito frágeis. Então, a gente teve um assalto na igreja, né, arrombaram as portas, destruíram as portas da igreja, roubaram algumas coisas que estavam no armário de som, roubaram também umas âmbulas, mas não mexeram no sacrário nem nada. Mas, na verdade, não mexeram no sacrário. Mas aí a congregação das irmãs doou portas novas para a nossa igreja. Então a doação das novas portas veio diretamente da congregação das irmãs. Então isso também a gente vendo que na história da nossa paróquia, nós sempre contamos muito com a providência de Deus, seja do trabalho do povo ou com pessoas de bom coração que sempre nos ajudaram. Sempre, sempre, sempre nos ajudaram. Então, nesse ano de 82 também foi esse ano da providência de Deus, onde a nossa igreja sofreu com esse assalto, né?
mas a Congregação das Irmãs juntou dinheiro e mandou pra gente para que pudéssemos reconstruir as portas. E aí foi trocada as portas da igreja. Nesse mesmo ano de 82, eu já tinha visto relatos já do padre Guilherme e do padre... Ai meu Deus, esqueci o nome dele. Padre Ângelo, de que eles queriam muito fazer um trabalho com os casais, mas não tinham conseguido. E aí no ano de 82 foi quando aconteceu o primeiro encontro da Aliança de Casais aqui na paróquia. E aí nós recebemos a ajuda da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Eu só não consegui identificar de onde, porque só falava que era Nossa Senhora de Guadalupe, então só não sei de onde. Mas a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe nos ajudou e teve a participação de 44 casais, fazendo o nosso primeiro encontro de casais aqui da nossa comunidade. Então lá em 82, né, 37 anos atrás, 37 anos atrás, indo para 8, né, aconteceu o nosso primeiro encontro de casais. No ano de 83, isso aqui eu achei muito interessante, porque era meu sonho fazer isso. Mas aqui eu encontrei no livro que no ano de 83 teve uma grande via sacra no período da quaresma. Uma via sacra que juntou o povo de Sacoaçu, Palmares e Urucânia. O povo veio lá de Urucânia, a gente saiu daqui de Palmares e o povo de Sacoaçu veio. Então eles rezaram lá em Sacoaçu 7 estações da via sacra, aqui em Palmares também 7, em Sacoaçu 7, e se encontraram e aí rezaram as outras 7, mas só que eu não consegui entender o lugar que estava dizendo que eles se encontraram. Então se alguém lembrar aí disso, alguém esteve presente aí nesse fato, mas eu achei muito interessante, porque assim, daqui para Urucânia, a estrada é uma estrada que falavam ali que é a, como é que é? Estrada da Morte, Matadouro, sei lá. Tem essa estrada, né, que vai dar lá em Urucânia, mas agora só é matagal, não daria para passar. Mas eu acredito que deve ter sido por ali que o povo passou na época, porque vieram de lá caminhando para cá para poder se encontrar para fazer essa grande via sacra. Então juntaram o povo das três grandes partes do território, né? Tanto Urucânia quanto Sacoaçu e aqui em Palmares, e fizeram essa grande via sacra. Era meu sonho fazer uma via sacra dessa, mas ainda não consegui viabilizar. Mas vamos ver se um dia a gente faz um negócio, uma doideira dessa. Imagina, a gente fazer uma via sacra assim. E aí, e eles vinham com cartazes, cantando e tudo para poder... Ah, Bruno falou que a estrada da Vale Sul. Mas a estrada da Vale Sul é aquela ali perto do condomínio que tem Aparecida, da Minha Casa Minha Vida? É aquela ali? Não sei, estrada da Vale Sul. Eu acho que é aquela ali, não é? Por trás da Capela de Aparecida, lá no final? E aí, nesse período também, começou a se desenvolver lá para os lados da linha de Austin, e aí um senhor tinha um espaço lá, uma garagem na casa dele, o seu João Tadeu, e aí ele ia ceder o espaço para fazer uma capela. Mas aí não... tô perdido no que... Não sei onde é então não. E aí ele ia ceder o espaço para fazer a capela, mas aí teve uma confusão lá que eu não sei o que aconteceu, que aí nós acabamos perdendo o espaço dessa garagem que ele tinha, porque ali na linha de Austin nós íamos fazer uma capela ali próximo da linha de Austin, mas aí teve um problema lá, então a gente acabou perdendo esse espaço. E aí a paróquia começou a buscar outros espaços, né? As irmãs tentando procurar outros espaços, tentando, mas não conseguiram encontrar esse outro espaço para fazer, e aí nós acabamos ficando sem nenhuma atividade ali pela linha de Austin. No ano de 83, então, chegou o padre José Calapura, aqui pelas nossas bandas, na nossa comunidade. Ele tomou posse no dia 25 de dezembro. Eu achei interessante porque a maioria das posses foram sempre em datas muito bem marcadas na nossa comunidade. Então o padre Calapura ficou aqui, 83, 84, e no ano de 85, quando foi em 85, dia 8 de dezembro, dia da minha ordenação sacerdotal, o padre Sebastião Joaquim chegou na nossa comunidade. Então a gente teve a passagem do padre Calapura e depois a passagem do padre Sebastião. E aí, com o padre Sebastião, a nossa comunidade chegou num ponto de crescimento, né, nesses 5 anos, um desenvolvimento muito grande,
Porque assim, Manguariba estava se desenvolvendo muito, Palmares, Urucânia, Saquaçu, Jesuítas e a Baixadinha, que é o Alexandrino, que eu não sabia onde era. Então tinham esses 6 grandes territórios, esses 6 grandes espaços, né? Palmares, Manguariba, Urucânia, Saquaçu, Jesuítas e a Baixadinha estavam se desenvolvendo muito. E aí o padre começou a se desdobrar para poder celebrar a missa em todas essas comunidades. Porque cada uma dessas comunidades, Saquaçu tinha uma comunidade, Palmares, Manguariba, né? Jesuítas e Alexandrino, cada um desses lugares tinha uma comunidade, né? Tinha uma capela, e aí ele ia celebrava em todas elas no domingo. Ele celebrava 2 missas no sábado, 4 no domingo, correndo de um lado para o outro para poder celebrar. E aí em 87, ele ficou 2 anos nessa, e aí em 87 a gente recebeu o diácono José Lucena, que aí chegou na comunidade para ajudar então o povo, a nos ajudar nos trabalhos pastorais. Então assim, mesmo ele sendo diácono, não era missa, mas pelo menos dividia um pouco com o padre e conseguia fazer a celebração da palavra. Então o diácono Lucena, né, na época nos ajudou muito. Quando foi no meio de 87, o diácono José Lucena foi ordenado padre, e aí, tendo sido ordenado padre, ele foi enviado para cá. Então ele foi e veio para cá como padre da nossa paróquia de Santa Rita. Então a gente já passou, padre Calapura, padre Sebastião, e agora o padre José Lucena, que chega pelos territórios da nossa paróquia. E aí também foi um grande missionário. Vinham de Pau de Arara pra cá, que legal. Vinham a pé ou de Pau de Arara para as celebrações. Aí nesse período de 87, então o padre José ele começou a desenvolver também bastante essas comunidades, né? Essas capelas, que algumas precisavam ser construídas, algumas estavam sendo construídas, desenvolvidas, e aí ele foi desenvolvendo esse trabalho, estruturando melhor as comunidades, dando vida, né? Trazendo tudo isso para a nossa comunidade. E aí já no finalzinho da década de 80, lá em 89, aí nós recebemos para a nossa paróquia o padre Marcos William. Padre Marcos William, ele chegou aqui em 89, no dia 13 de janeiro, comecinho do ano, estava recém-ordenado, e aí ele chegou para a nossa comunidade, e aqui na casa moravam ele e o padre Osmaí, porque o padre Osmaí era responsável pela paróquia Nossa Senhora da Paz e da Nossa Senhora Aparecida. Ele era responsável pelas duas, pela Paz e pela Aparecida. Mas como a Paz e a Aparecida não tinham casa, então o padre Osmaí morou aqui com o padre William. E aí eu achei interessante porque foi o primeiro relato que eu vi no livro, que com o padre William foi que começou essa ideia da gincana da festa com os jovens. Porque ele escreveu lá no livro que ele pensava muito que os jovens precisavam se enganjar mais na realidade e na dinâmica da festa da paróquia. Ele relatava que a paróquia tinha muitos jovens, mas eles não se envolviam na festa. Então aí ele começou a desenvolver esse trabalho dessa gincana, que tinha inúmeras atividades que os jovens desenvolviam, tanto antes quanto durante a festa também. Eu vi que tinham algumas atividades que eram desenvolvidas até mesmo durante a festa. Só que aí ele chegou em janeiro, quando foi mais ou menos em agosto, ele foi transferido para ser vigário dominical em outra paróquia, por conta dos trabalhos no seminário e também para se preparar para estudar fora, porque ele foi estudar em Roma. E aí com isso, o padre Osmair, que já morava por aqui, mas estava na Paz e na Aparecida, foi transferido. Ele deixou a Paz e a Aparecida e veio para cá, para Palmares. Então assim, ele já estava por aqui, já estava conhecendo o povo, já conhecia e tudo, e aí veio para cá. Acabou vindo então para cá. Então em 89 o padre Osmair ficou aqui com a gente. Ele ficou até um tempinho, porque a maioria dos padres, a gente vai vendo na história, vão ficando pouco tempo, né? Tirando o padre Osmair e depois o padre Roberto, que a gente vai ver amanhã, né? Foram os que ficaram bastante tempo, porque o padre Roberto, se não me engano, acho que ficou 10 anos ou quase 10 anos. E o padre Osmair também ficou até 90 e... Onde que eu anotei? Ele ficou até o final de 91, né? Ficou 3 anos. É mais ou menos uma média. O padre Elcio também ficou bastante tempo depois, né?
Mas os padres do início da comunidade foram sempre sendo substituídos logo, né? Não ficavam tanto, períodos tão longos assim. Então, em 89, o Padre Osmair assumiu aqui, deixando a Aparecida e a Paz. Aí, iniciando a década de 90, ele estava aqui. E aí, ele formou, o relato que eu entendi, que a nossa devoção das missas do dia 22 começou com o Padre Osmair. Porque o Padre Osmair foi quem formou um grupo que eu não consegui identificar o que era, o que significava. Mas ele deixou um relato de que ele começou junto com a comunidade um grupo das Filhas de Santa Rita. Então esse grupo das Filhas de Santa Rita tinha a responsabilidade de fazer acontecer a missa da devocional de Santa Rita todo dia 22. Só que eu não sei, se alguém souber aí, partilhe com a gente, se tinha outra finalidade ou outra característica, outra função esse grupo. Mas aí ele tem o relato de que no ano de 1990 ele criou esse grupo, Filhas de Santa Rita, que estava responsável pela missa de todo dia 22, fazer esse momento devocional. Então é isso que, até onde eu sei. E aí, como eu estava falando para vocês, nós tínhamos... nossa igreja ela é muito frutuosa, né? Porque aí, já no começo da década de 90, lá em outubro, foi então construída uma igreja de São Francisco, no lugar lá no canto do Rio. E aí, além da igreja de São Francisco, foi quando começou a ser construída a igreja de São Sebastião. A igreja de São Sebastião e Nossa Senhora das Graças, lá da Baixadinha. Mas ela começou a ser construída em 90, mas só foi finalizada em 92. Só em 92 que ela foi inaugurada. Então isso mostra, olha como a nossa paróquia foi crescendo, né? Quantas comunidades foram surgindo a partir da nossa comunidade, para mostrar como que nós sempre fomos uma paróquia muito frutuosa para a igreja. Nós sempre fomos uma paróquia muito aberta, disposta à evangelização. Então a gente não pode perder isso de maneira alguma. Nós temos que continuar porque isso faz parte da nossa história. Isso faz parte da nossa essência. A essência de Palmares, a essência de Santa Rita de Cássia é uma essência missionária. Porque onde foram surgindo condomínios ao redor, a gente foi se jogando, se evangelizando, construindo capela, construindo lugar de devoção e rezando e invadindo mesmo. Então a gente não pode parar hoje. Obviamente agora nós estamos parados por causa da pandemia. Mas eu já estou pensando daqui a pouco que isso vai acabar e a gente vai voltar. Então a gente não pode perder o nosso ímpeto missionário. A gente não pode perder esse desejo de querer evangelizar, anunciar a todos, falar desse amor do Senhor. Ah, tá. Então as Filhas de Santa Rita seria um movimento de oração para fomentar a devoção a Santa Rita, né? Então era mesmo o que eu imaginei. Então, nós não podemos perder. Faz parte da nossa história. Olha quantas comunidades surgiram a partir dessa paróquia. Porque depois, alguns anos depois, essa comunidade de São Francisco foi assumida lá pela Diocese de Itaguaí. Então essa capela de São Francisco do Canto do Rio foi assumida e agora ela faz parte da Diocese de Itaguaí. Mas olha só, até para fora da Diocese a gente está mandando, a gente está evangelizando e fazendo missão. Então assim, nós sempre fomos missionários. Então tem que ter isso no seu coração. Nós nascemos e sempre fomos missionários. Não podemos perder essa missionariedade, não podemos nos calar, não podemos ficar acomodados, não podemos ficar parados, ficar nessa nhenhenhen, lenga-lenga, não. A gente tem que, partiu missão. Acabou a quarentena, vamos para a missão. Vamos evangelizar, vamos crescer, vamos procurar lugares para desenvolver mais a nossa missão, evangelização, o serviço do reino do Senhor. E aí, isso aqui eu achei muito interessante. Uma outra coisa do tempo do Padre Osmair. Ainda no ano de 90, eu achei interessante que tem um relato no livro dizendo que teve uma primeira comunhão. Obviamente tiveram muitas primeiras comunhões aqui na paróquia, mas essa primeira comunhão foi bastante especial porque ele disse que teve um tom de comoção na comunidade. Porque tinha muitos garotos, e aí que isso, Edna? Fala isso não, pelo amor de Deus. Ele falava, porque tinha muitos garotos, então ele falava que esses
esses garotos e alguns meninos já estavam há muitos anos tentando fazer catequese, começavam e saíam, começavam e saíam. E aí o Padre Osmaí começou a reunir alguns grupos, algumas pessoas da comunidade, para que pudessem acompanhar esses garotos, esses meninos, para que eles pudessem conseguir terminar a catequese. Porque tinha um grupinho, e pelo que parece, era um grupinho bom de garotos que começavam a catequese, mas não terminavam. Começavam, largavam, começavam, abandonavam, começavam, saíam. E aí ele teve a ideia de chamar algumas pessoas da comunidade para acompanharem esses meninos, e esses meninos acabaram conseguindo completar a catequese. Então, no dia da primeira comunhão deles, foi um momento de grande comoção para a comunidade, porque foi ver o fruto da luta, né? Eles tentaram várias vezes e não conseguiam, pelos inúmeros motivos que eles tinham, mas foi essa comoção porque eles conseguiram chegar até o fim. Mas por que eu estou falando isso? Porque olha a preocupação da comunidade, vendo que alguns jovens, alguns garotos, né, alguns meninos, não conseguiam completar aquele caminho, mas a comunidade não deixou eles à parte. A comunidade abraçou eles, acolheu, ajudou, e eles conseguiram chegar a bom termo e fazer a primeira comunhão. Então, olha, isso faz parte da nossa história. Isso é Santa Rita de Cássia. Não abandonou esses meninos, mas ajudou, teve junto, foi atrás, cuidou. Então, isso é a nossa história. Nós não abandonamos ninguém. A gente vai atrás de quem está longe. A gente busca quem está afastado. A gente procura, traz de volta a ovelha para o redil. Então, eu achei muito bonito isso e achei interessante destacar como parte importante da nossa história. Nossa história faz parte. Não abandonamos ninguém. Se tem alguém com dificuldade, a gente vai tentar dar um jeito. A gente vai ajudar de alguma maneira. Então isso é muito bonito dentro da nossa história, né? Daquilo que a gente viveu nesse tempo. E aí também, nesse mesmo ano de 90, que legal! Olha! Olha aí a Denise falando aí, ó. A Denise fazia parte desse grupo, junto com o Marcelo, o André Duarte, o Wallace da Maristela, o André, irmão da Carminda, e as duas irmãs da Rosilei. Que legal, glória a Deus, que legal. Muito bom. Muito bom, muito bom. Então foi, ó, Denise, Marcelo, André, o Wallace da Maristela, o André, irmão da Carminda, o tio da Ravine e as duas irmãs da Rosilei Nogueira. Muito bom. Tá vendo? E aí? A gente tem os frutos aí hoje, né? Porque a Alessandra da Zuma, esse povo tá tudo aí com a gente. A maioria tá tudo por aqui com a gente. Então, nós vemos que dá certo. É importante irmos atrás. É importante acompanharmos as crianças, os jovens, os adolescentes, porque eles são o futuro da igreja. Olha aí. O nosso futuro acontecendo hoje com a presença de vocês. Então isso é muito importante. E aí nesse mesmo ano de 90, foi a primeira vez que nós recebemos a visita do nosso cardeal, que na época era o Dom Eugênio. Porque a gente já tinha todos esses padres que foram tomando posse, os bispos sempre enviavam um outro padre. Mas pela primeira vez, para encerrar a festa de Santa Rita, aí Dom Eugênio esteve aqui com a gente. Então foi no dia 25 de maio de 1990, foi a primeira vez que o cardeal Dom Eugênio pisou aqui na nossa terra. A primeira vez que a gente teve a visita de um cardeal também aqui na nossa comunidade de Santa Rita de Cássia. E foi nesse mesmo mês de maio que a Capela de São Francisco passou para a Diocese de Itaguaí. Então, mês de maio, na nossa padroeira, tiveram dois eventos muito importantes, né? A gente cedeu a Capela de São Francisco lá para a Diocese de Itaguaí e também o cardeal, né, pela primeira vez, esteve por aqui na paróquia de Santa Rita. Aí, em 1991, ainda com o padre Osmaí, então, a paróquia ela tinha um altar de madeira, né? Era um altar de madeira tipo um balcão. E aí o padre Osmaí foi quem trocou o altar por um altar de mármore, da pedra de mármore, né? Que era aquelas duas coluninhas com um tampão de mármore. Que, se eu não me engano, é o que está por trás do altar de hoje, né? Porque o padre Elcio depois colocou aquele frontal, né? Mas por trás está o altar, né?
de mármore ali. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Se for outro, vocês me corrijam. Mas eu acho, pelas fotos, mais ou menos, parece ser. Que depois o Padre Elcio botou aquela parte da frente. Eu acredito que sim. E ele também, Padre Osmaí, fez algumas mudanças, né, na igreja. Porque no fundo da igreja, ali atrás de onde onde fica a nossa cruz hoje, ali na verdade tinha um nicho, né, que era um buraquinho, que hoje tinha um buraco onde ficava a imagem de Santa Rita. Então o que o Padre Osmaí fez? Ele trocou o altar, botou um altar de mármore, tirou dali a imagem de Santa Rita e colocou do lado direito, onde ela está hoje, né, até hoje, e ali ele fixou a cruz que ficava no frontal em cima da igreja, né, naquele batente da frente, em cima no arco ali, tinha uma cruz grande ali, né, ficava a cruz ali, ele tirou e colocou ela no meio da igreja. Então fez essa mudança e colocou uma luz, ela tá mais iluminada ali na nossa cruz. Então essas foram as mudanças e a parte da nossa história durante a década de 80. Eu avancei um pouquinho até 91 porque foi o ano que até quando o Padre Osmaí estava aqui, para não quebrar no meio da história do Padre Osmaí. E aí a gente vai ver então amanhã um pouquinho da história a partir do Padre Roberto, né? A gente vai ver um pouquinho de como foi essa caminhada da nossa história junto com o Padre Roberto aqui na nossa comunidade. Então, nós vemos aí que muitos homens de Deus passaram pela nossa comunidade, muitos missionários, evangelizadores, as irmãs também. Alguém sabe, eu perguntei a Dona Edi, ela falou que nunca mais teve contato. Alguém sabe se as irmãs ainda são vivas? Irmã Diva, eu não decorei o nome delas. Irmã Diva, Irmã Eulália, Irmã Odete. Elas ainda são vivas? Alguém sabe por onde elas andam? Porque a Dona Edi, eu perguntei, ela não sabia me dizer informações sobre elas. Não sei se alguém sabe, né? Para onde elas foram depois daqui, porque no livro também não fala para onde elas foram. E a Dona Edi não lembrava para onde elas foram transferidas. Então, eu não sei informações sobre elas, onde elas estão hoje, né? Os outros padres que a gente viu aqui, o Padre Osmaí faleceu e o Padre Guilherme, né? E o Padre Alberto, eu não tenho informações dele, também não sei. Padre Ângelo, desculpa. Eu também só não sei do Padre Ângelo. Também não sei informações. A Irmã Diva tá em Minas. Ah, que bom. Então ela ainda é viva. E tá em Minas. Ah, sim. Muito bom. Então, queridos, essa foi um pouquinho mais da nossa história. Um pouquinho mais daquilo que a gente viveu ao longo desse tempo. E aí o que a gente precisa guardar do dia de hoje é a importância de que a nossa igreja sempre foi missionária. Nós sempre fomos uma igreja missionária, uma igreja em saída e uma igreja disposta a evangelizar, né? Então isso precisa ficar no nosso coração. A nossa história sempre foi uma história de evangelização, uma história de muito cuidado de Deus, porque a gente foi vendo que mesmo padres e padres se sucedendo, né? Padres e padres substituindo um ao outro na caminhada da nossa comunidade, mas o ardor missionário, o ímpeto missionário, a evangelização nunca deixou de acontecer no nosso bairro. Isso porque, né, você, seus pais que chegaram aqui antes, eles foram que mantiveram e promoveram tudo isso que a gente tem hoje. Então a gente precisa ser muito grato a todos eles, né? Aos pais de vocês, aos tios, aos avós, que foram os que estavam aqui no início desbravando tudo isso aqui. Como vocês diziam ontem, tudo era só mato, mato, mato. E eles foram desbravando tudo isso e construindo a nossa história. E hoje a gente está aqui, colhendo os frutos, mas não podemos também continuar a deixar de semear, porque senão, o que os outros terão? Então nós temos que colher os frutos dos nossos antepassados, daqueles que começaram esse trabalho, mas temos também que sempre, sempre, sempre continuar semeando, porque outros ainda virão depois de nós, tá bom? Então espero que tenha sido mais uma noite proveitosa da nossa história. Não esqueçam, somos todos Rita, somos todos filhos dessa comunidade maravilhosa, dessa comunidade missionária. Então que o Espírito Santo faça arder o seu coração de desejo de ser missionário, do desejo de que essa pandemia passe, para que a gente possa voltar a evangelizar e anunciar o amor de Deus. Tá bom, queridos? Deus abençoe,
Fiquem com Deus. Foi uma bênção mais uma vez. É muito bom poder olhar, né, e contemplar bastante da nossa história em todos os momentos. Então, Deus abençoe aí você e que Ele continue te sustentando e fortalecendo em todas as suas lutas, tá bom? Amanhã a gente se encontra para estar junto mais um pouquinho, tá bom? Então vamos receber a bênção para podermos descansar tranquilos no dia de hoje. Senhor esteja convosco. Que o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, somos todos Rita. 31 dias com a nossa querida e amada padroeira. Não tem pandemia que vai nos parar. Nós amamos a Jesus, amamos Santa Rita e vamos estar aqui nas redes sociais, conhecendo mais da nossa história para amarmos cada vez mais o Senhor e uns aos outros como irmãos. Tá bom? Então Deus abençoe você. Fiquem com Deus!